Ives, a palavra é sua. Você está sem som. Boa noite, pessoal. Mais uma vez nos encontramos aqui na Cátedra Carlo Maria Martini para Notícias Teológicas. E a gente já inicia essa noite de notícias teológicas, esse nosso encontro, com a musiquinha que eu sempre me recordo nos encontros de espiritualidade naciana. Amar a ti, Senhor, em todas as coisas e todas em ti, em tudo amar e servir, em tudo amar e servir. É nessa dimensão do serviço que nós vamos nos aprofundar nas perspectivas do servir a partir das contribuições da pesquisa em design. O design pode ser definido como uma prática de projeto cujo resultado se realiza através de um processo criativo, participativo e de consideração das dimensões pessoais e comunitárias. Dentre suas reconfigurações, temos o surgimento do design de serviço, a emergência do servir como objeto de projeto trouxe questionamentos e desafios para a área. A apresentação de hoje, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, percorrerá as articulações entre design e o desenvolvimento de serviços, em particular, as propostas a partir do pensamento de Martin Buber. Eu ainda não conheço esse pensador, esse filósofo, estou assim apreensivo para ouvir a nossa querida Carla Tipola, que trabalha como professora associada no programa de Engenharia de Produção na UFRJ, onde desenvolve pesquisas e projetos em design. Durante seu mestrado, a Carla realizou neste mesmo programa de pós-graduação e teve seu primeiro contato com o pensamento de Martin Buber. Seguiu para um doutorado no Politécnico de Milano, onde iniciou uma proposta de articulação de seu pensamento com o design, que se desdobrou ao longo dos anos em diversas atividades e colaborações focalizadas no tema do servir. Muitas delas na rede DESES, Design e Inovação Social para a Sustentabilidade, que conta com mais de 60 laboratórios em diversos continentes e na qual atua desde seus primórdios, na rede DESES Network. Vocês podem acessar desesnetwork.org. Recentemente, a Carla colocou em foco o tema na Conferência Internacional Serve10, Design e inovação de serviços realizada no Rio de Janeiro em 2023, através da parceria da COP, UFRJ e da, do departamento, de um dos departamentos da PUC do Rio de Janeiro, o DAD PUC Rio, que aí vocês podem conferir no serve10 2023.org. A Carla tem uma espiritualidade naciana, né? Assim como eu, e como a canção que eu cantei no início, mal cantei, porque eu não sou um bom cantor, o serviço é uma das dimensões mais importantes dessa espiritualidade. A professora Maria Clara Bingmer, que é a nossa coordenadora, que é uma das pessoas assim de referência na espiritualidade naciana, também fala muito a esse respeito. Portanto, Carla, seja muito bem-vinda à nossa cátedra. É um prazer enorme te conhecer. É um prazer enorme conhecer também a sua proposta de pesquisa e toda essa forma de servir a partir do seu campo de pesquisa e do seu trabalho. Seja muito bem-vinda. Boa noite. A palavra está com você.
Boa noite a todos, boa noite, Ives. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito, imensamente, o convite e, inclusive, para falar desse tema, né, que é o tema do servir, que me é muito caro, né? Então, eu pretendo hoje fazer uma trajetória e, se vocês me permitirem, eu trouxe um PowerPoint que eu algumas imagens que vão nos ajudar a pontuar um pouco essa nossa conversa. Eu espero, né, que depois se torne uma conversa. Então, como o Ives falou, né, a palavra servir sempre me foi muito, sempre muito importante, né? E eu pretendo hoje fazer com vocês uma pequena trajetória, né, de como esse encontro com a palavra serviço que ocorreu na minha juventude, ela foi permeando a minha trajetória, né, como pesquisadora, né? Então, eu conto primeiro do encontro, né, que eu tive. Depois eu vou passar um pouco o que que é design, porque design tem assim muitas interpretações, né? E às vezes até preconcepções do que ele seja. Eu vou falar então, né, do conceito de serviços e servir, né? E essa ideia de um design que se ocupa, né, de serviços. E a proposta, que era uma área nova que estava nascendo, estava começando a se desenvolver no design na época, então, ela estava precisando, que será a nossa próxima parte dessa apresentação, de horizontes interpretativos, né? Para que se puder entender o que era serviço, o que era servir, ou como lidar com isso. E no final eu trago algumas das contribuições que foram desenvolvidas a partir dessa minha inquietação, né, com essa palavra servir, na área do design, tá? Então vai ser um pouco esse o percurso que a gente vai fazer. Eu queria começar falando justamente desse encontro, né? Eu tive esse encontro com o Martin Buber, que foi um encontro ainda bem no início da minha trajetória, no meu mestrado. Foi um autor que me marcou muito. Ele tem um livro chamado Eu e Tu. Esse livro, enfim, tem aqueles encontros que marcam, né? Então, é um livro. A gente lê tantas coisas, né? Mas esse livro realmente me acompanhou. Ele foi uma virada para mim na maneira como eu via as relações interpessoais, como eu via até a minha relação, né, com os outros, né, com a natureza, com como é que eu me colocava também como parte, né, dessas interações. A nossa apresentação aqui não pretende ser uma apresentação sobre o pensamento dele, né? Eu acho que levaria só esse livro, ele tem uma profundidade assim enorme e ele faz referência à cultura judaica, né? Ele foi toda essa riqueza, né? Ele foi um filósofo, escritor e pedagogo, né? Austríaco e naturalizado israelense, né? Mas eu não pretendo apresentar exaustivamente o pensamento dele, mas muito mais como a partir do impacto. Eu convido vocês a lerem, quem não conhece esse livro, Eu e Tu, e a partir do impacto desse encontro que eu tive com esse livro e como eu interpretei esse livro na minha vida como profissional, como pessoa humana, principalmente, e como pesquisadora, né? Então, será muito mais sobre isso. Mas esse encontro continua, né, comigo até hoje. Bom, é, o design, né, assim, uma visão muito difundida do design é essa teoria e prática construída na Europa no século XX, né, quer dizer, destinada a desenvolver produtos para produção em série, né, utilizando a tecnologia industrial da época. Essa é uma visão que se difundiu sobre design, né, moda, consumo, né, marketing, produtos, né, então é ligada a esse momento histórico. Eu botei aqui também uma imagem de uma artesã, porque o design é muito mais que isso, né? Mas essa é a visão mais difundida e eu vou botar aqui como uma espécie de ponto de partida, né? Então, digamos assim, né? A gente tem lojas, produtos, o salão de móvel de Milão, a gente tem design de bolo, design de unha, tem essas coisas todas. Mas a questão toda, e aí agora eu vou dentro da nossa própria área,
essa área sofreu mutações, né? Ela mudou. Então, uma das interpretações mais recentes inclui o fato, por exemplo, de mudar esse processo sentado em produto, né, para formas de pensar e de fazer, né? Como é que as pessoas fazem as coisas, né? Como as pessoas fazem as coisas colaborativamente? Como as pessoas fazem as coisas em interação umas com as outras, né? Então, ele se deslocou também, abrangeu, sem esquecer aquele lado, mas se expandiu para acolher outros tipos de interpretações. E essa, por exemplo, coloca muito acento esse centramento no humano, né? Então, começa a se falar, né, de um processo de participativo de projeto, né? Começa a se falar do design difuso, então uma sociedades e sociedades onde todos fazem design, né? Que só isso daria uma palestra inteira para explicar, para conversar sobre isso, né? Que todos vocês, todos nós, todo mundo faz design, e qual é o papel do design que se especializa nessa área, nesse universo de redes de projeto, né? De criação. E aí, se vocês quiserem, depois a gente pode até entrar um pouquinho nisso. O co-design também nessa perspectiva de participação, de colaboração na consecução de objetivos comumente reconhecidos e partilhados, né? Então, o design mudou completamente de enfoque. Aí eu coloquei essas fotos, né, a centralidade nas pessoas e nas interações e nos seus modos de fazer e pensar. Bom, e aí entra o servir. E aí isso é muito interessante, essa nossa reflexão. Convido vocês, interessante para mim, né? Eu sou fascinada por isso, é que todo mundo já fez uma excursão turística, não é? Assim, você vai, compra um pacote, aí você entra, né, nesse barco, nesse carro, nesse ônibus, e aí você passa por uma localidade, é, de repente tem dançarinos, tem a cultura local, você senta para assistir um show, né, de pessoas naquela cultura local, né? Então, pacotes de turismo, né? Então, isso tudo, eu coloquei esse termo, né? Os serviços eles foram industrializados, tá? Um outro exemplo é o fast food, né? Então, como os produtos, né, da dimensão artesanal eles foram para a dimensão industrial, assim também os serviços foram industrializados. Então, as pessoas chegam nesse local, se apresentam nesse balcão, do outro lado tem um atendente que você nunca viu, você não sabe, ou não importa, você não tem nenhuma razão de ser, de conhecê-lo, porque ele é parte da máquina de servir, que é esse restaurante, e você pega seu hambúrguer e segue a sua viagem, né? Então, assim, fica muito claro que esses serviços sofreram esses processos de estandartização, de padronização e de como se você tivesse preconfigurado as interações e os encontros interpessoais que poderiam acontecer nele. Então, quando você entra numa excursão turística, você senta direitinho no seu ônibus, você vai. Quando você entra num fast food, você sabe exatamente onde você vai comer rapidamente seu hambúrguer, o hambúrguer é sempre do mesmo sabor, você não interage muito para mudar ou customizar esse sanduíche. Então, um processo, e aí vocês podem tirar 1000 exemplos de industrialização desses serviços, né? Só que acontece que, como vocês podem ver nessa ilustração, né, esse agente cliente, eles se encontram, né, numa área, num local, né, aí no caso uma loja de fast food, ou eles se encontram em situações de tensão, como eram os antigos bancos, né, todos protegidos, então a sua interação com o caixa era absolutamente tensa e separada, ele falava com você pelo microfone, né? Então, esse lugar é um espaço dessa interação pré-determinada e pré-definida, né? Entre um cliente, que é você, anônimo, e um agente, vão se encontrar e interagir, né? Tudo muito bem coreografado, pensado, né? E estruturado. Então, isso tudo faz parte desse processo de industrialização que os serviços sofreram. Bom, só que, como eu falei no início, o design ele se deslocou
né, para uma centralidade do humano, problemas sociais e ambientais, ele se desligando dessa lógica industrial, né, ele começou a olhar, né, ao torno de si, inclusive por causa da sustentabilidade, né, a questão ambiental trouxe uma grande pressão para a área, e aí essa área começou a olhar em volta e dizer, ué, o que está sendo feito? Quais são as pessoas que estão pensando um novo mundo? Outros, né? Isso aqui é muito da teoria de design e sustentabilidade, né? Assim, não adianta a gente só reformular os produtos, fazer os produtos mais ambientalmente sustentáveis e tudo. Não, vamos olhar para as pessoas, pessoas que estão prototipando, ensaiando ideias para um mundo mais sustentável, né? Então, a sustentabilidade trouxe para o design muitos questionamentos. Então, o design abriu essa enorme antena, né, a área, e esses profissionais, esses pesquisadores, para olhar, bem, quem são os criativos? Quem está mudando as coisas? Quem está criando novos modelos de produção, né? E aí, nesse abrir das antenas, para olhar, o design descobriu coisas muito interessantes na época, né? Novas redes alimentares, então a gente tem um caso, né? A gente vai comprar o nosso alimento no supermercado, né? Um alimento que você não sabe de onde veio. O design começou a olhar essas novas redes, quer dizer, o que as pessoas estavam querendo comprar diretamente dos produtores, querendo saber onde é produzido o seu alimento, querendo se integrar, inclusive tem um caso que as pessoas compravam, né, todas as suas alfaces do ano, e se acontecesse uma chuva e o agricultor perdesse todas as suas alfaces, tudo bem, você produz porque eu consumo, e eu consumo porque você produz, nós somos uma aliança, então, desintermediando, né, as relações entre produtores e consumidores, o que é sinal de novas relações, né, nesses sistemas de alimentação. É, começou-se a ver também, né, ideias para acolher os imigrantes, né? Esse é um caso, por exemplo, de um serviço que foi desenvolvido onde se acolhia imigrantes na própria casa, né? Você fazia, eu quero receber um imigrante, ou então eu sou imigrante, quero participar de um almoço, de um jantar comum na casa de um deles, para criar laços, para se conhecerem, né? Então, a gente começou, como designer, a ver uma série de ideias muito interessantes, alternativas, novas redes de cuidado, né? A gente pega e a gente tem uma pessoa idosa, a gente tem uma criança, a gente coloca numa creche ou num asilo. Então, começaram a criar redes onde as pessoas cuidavam uns das crianças dos outros, né? De maneira colaborativa, né, inclusive compartilhada, né, espaços compartilhados de cuidado. E esse aí eu peguei um caso aqui da cidade do Rio de Janeiro, né, que é o Adote um Aluno. Então, um professor foi para uma praça e ensinar os alunos gratuitamente, né? Essa senhora, a professora, começou a cuidar de uma praça na Tijuca, porque ela achou que a praça não estava adequada, que ela gostaria que outras pessoas se engajassem no cuidado dessa praça, né? Então, começamos a observar esses casos muito promissores, muito interessantes, de outras maneiras de lidar com a cidade, por exemplo, né? Então, nessa busca de olhar, né, fora da industrialização, começou-se a reconhecer, portanto, essas relações interpessoais, esses novos modelos de serviço que estavam nascendo, onde, por exemplo, aqui nós temos o exemplo, né, daquelas pessoas que colocam a mochila e saem, né, vou conhecer um país, não está dentro de um pacote turístico, né? Ele quer conhecer as pessoas, interagir com as pessoas, né? Ele mergulha nesse universo e encontra e se faz um percurso completamente imprevisto dentro desse país, dessa cidade, desse local, né? E se abre a possibilidade de encontros que ele não prevê, né? Enquanto você, por exemplo, no caso que eu dei do turismo, você faz encontros pré-determinados, pré-definidos, planejados, né? E aqui você está aberto a essa navegação e esses encontros, né? Livres, abertos, né? E aí disso resulta que a gente começa a ter, né, o reconhecimento desse design difuso,
São ideias que as pessoas têm, elas projetam, né? Elas estão pensando e fazendo coisas alternativas, algumas delas efetivamente contribuindo para poderiam potencialmente, se difundidos, contribuir para uma nova maneira de viver a vida cotidiana. A vida cotidiana é um lugar muito próprio da interpretação e da ação do design, né? Então, novas interações e novos lugares. Tem gente que faz restaurante na própria sala de estar, né? Você entra, o restaurante tradicional, você sabe, né? À la carte, cada um na sua mesa. A pessoa faz uma mesa única, senta todo mundo junto, sem menu, ele coloca os pratos, ele anima, e você às vezes sai e ajuda ele na cozinha. Então, novas relações dos espaços públicos e privados, tá? Novos modelos de interação e de colaboração. É isso que aconteceu. E aí, a gente reconhecendo isso, foi no momento em que a gente percebeu, né, que esses serviços relacionais, esses serviços colaborativos, eles traziam, né, para aquele processo de industrialização de serviço muito consolidado na literatura, por exemplo, do marketing, da administração e da engenharia, que o design podia trazer para o setor de serviços, para a ideia que as pessoas têm do que é serviço, né? Coisas que não têm logo, que não têm loja, que não têm... São estruturas semi-informais que, se nós reconhecêssemos elas como serviços, nós poderíamos ter um grande aprendizado. O que é servir? O que são serviços? Então, a gente poderia trazer uma contribuição para a teoria e para a interpretação do que é servir dentro dessas disciplinas, e particularmente uma contribuição do design a esse contexto de projeto, né? Bom, aqui não só aqui é uma teoria um pouco de design e sustentabilidade. A ideia é que a gente poderia reconhecer esses sinais inovadores, não gosto muito dessa palavra, né? Esses sinais criativos, gosto mais dessa palavra, né? Sinais criativos, a gente poderia detectar esses sinais promissores. Nossa, isso aqui tem um grande potencial de transformação para a sustentabilidade. Nós poderíamos, talvez, dar suporte. Muitas dessas soluções são muito informais, poderiam ser articuladas num serviço mais estruturado. Esse poderia ser um papel dos designers profissionais nessas grandes redes de projeto, né? A sociedade que cria, né? Nós poderíamos dar suporte a essas boas práticas e poderíamos reemitir esses sinais. Olha, você poderia viver a sua vida cotidiana comprando seus alimentos de outra forma, você poderia se transportar de outra forma, compartilhando carros, né? Enfim. E aí poderia haver algum tipo de reorientação dentro de uma organização, de um bairro, né? Ou até mesmo de uma sociedade. Aí a teoria de transformação mais ampla, né? Mas a ideia de que você precisa monitorar, entender, reconhecer essa criatividade difusa, né? E aí, inclusive, você pode, inclusive não só design, mas políticas públicas, tá? Que pudessem dar apoio a essa criatividade difusa. Bom, esse é o contexto geral em que eu, assim, encontro com esse meu fascínio pelo servir, né? E eu devo dizer que, quando esses casos foram identificados, eles não estavam sendo muito interpretados como serviços, eram casos de inovação social para sustentabilidade. Gente, vamos olhar para eles como serviços. O que a gente vai aprender deles, né? Foi uma questão que me deu, assim, uma grande curiosidade. Bom, e aí, pelos horizontes interpretativos que existiam, você não podia interpretar esses casos como serviços. Eles eram ideias, as pessoas estão se arranjando, elas são alternativas. Mas, se você diz, não, o que é servir? E por que esses casos não são colaborações, serviços baseados em interações e colaborações entre os participantes? Por que não? E se a gente considerar, o que a gente vai aprender com isso, né? E aí, bom, há uma possibilidade de se ter outros horizontes interpretativos para uma área emergente. Quer dizer, hoje nós temos
pós-graduações em design de serviços, nós temos, né? Mas na época o design estava começando a se ocupar de serviços, né? E aí, falei, bom, temos uma oportunidade aqui, é uma questão muito importante e delicada. E aí, o que saltou aos olhos foram a questão das qualidades dessas interações, dessas relações interpessoais. Porque você diz, eu tenho um consumidor que quer conhecer o produtor do seu alimento, e vice-versa, eles estão estabelecendo uma outra conexão, né? Eu quero comprar o seu alimento. Eles estavam começando a estabelecer outros padrões não pré-concebidos de interação, tá? Carona. Olha que carona por muito tempo foi tida como uma questão importante, né? Partilhar o carro, né? Para sustentabilidade. É uma questão extremamente interpessoal. Hoje nós temos o Uber, né? Que, de certa maneira, muita gente atribui a uma questão colaborativa, mas ele é um táxi, enfim, tem várias questões críticas sobre trabalho ali, perda de direitos trabalhistas, tem toda uma conversa sobre isso. Mas lá no início, pensando em carona, lá na universidade que eu estudo, no campus do Fundão, as pessoas davam caronas umas para as outras. Era uma maneira de se relacionar e se transportar, fazendo amigos, fazendo conhecidos, ou até não, né? Mas, de certa forma, era uma rede relacional que existia no campus. Hoje em dia, onde eu pegava carona, não tem mais. As pessoas combinam no Zap, né? E isso vai continuando. Enfim, aí foi que eu lembrei desse meu encontro com ele, né? Era o Martin Buber, e eu acho esse livro, ele tem várias questões nesse livro, Eu e Tu, né? Toda a vida atual é encontro, né? Ele fala quando o ser humano se volta para outro ser humano como presença, isso é uma coisa que ele reforça muito, né? A possibilidade de relação surge, né? E eu, assim, levei ele comigo para esse outro lugar, né? Esse lugar acadêmico que eu estava, de pesquisa, né? E foi aí que eu comecei a minha trajetória, né? Com ele. E aí, como eu falei, não irei falar do pensamento dele, mas como eu e os meus colegas e quem colaborou comigo nesse percurso interpretou, tá bom? Não me atrevo assim a fazer uma apresentação sobre o pensamento dele, mas sim como eu e meus colegas entendemos, né? Bom, ele fala nesse livro, né? E aí, super simplificando, né? Que tem dois tipos de encontros que nós podemos ter, né, com o outro. Eu, tu e eu, isso, né? Quando eu me relaciono com tu, eu tenho sempre diante de mim uma pessoa que não conheço inteiramente e que nunca conhecerei. A menos que eu ouça o que a sua presença me diz e me faz conhecer de si mesmo. Quando eu tenho encontro com o eu, isso. Eu interajo, né? Eu sempre me deparo com algo que eu conheço, que eu descrevo, né? E conheço como isso, e sobre o qual gostaria de saber mais sobre as minhas ações, de conhecimento. Não tem, digamos assim, na nossa interpretação da teoria, da proposta dele, não tem, digamos assim, um é melhor, o outro, né? Não é isso. São palavras-princípio que orientam a maneira, para mim, orientam até hoje a maneira como eu me movo e me interajo, não só com as pessoas, mas com a natureza, né? Isso é muito poderoso, essa interpretação do Buber, né? Orientadoras, e aí foi isso que me bateu o coração, orientadoras na consideração das qualidades das relações interpessoais em serviços. Ou seja, como é que é esse mundo do isso? Né? Essa pessoa que está atrás desse balcão é o atendente, né? É o funcionário, é o garçom, né? É isso. E eu sou o turista. Aquela cultura que eu estou visitando e com esses serviços de pacotes turísticos é um show. Vou conhecer, vou aprender, vou tirar foto, né?
ou vou estar aberto e navegar numa localidade como um mochileiro. Então, será que as palavras princípios poderiam ajudar a navegar nesse universo dos serviços, né? E aí começou, né? Bom, certamente nos encontros de balcão, né? A gente pode superar isso, né? Claro, mas talvez fossem eu isso, né? Eles são desenhados, eles são projetados. Você tem um cargo, então a sua interação nesse serviço está pré-definida e pré-determinada, né? Seria possível, né, outra questão, não obstacularizar a possibilidade de encontros eu-tu com atos de projeto? Manter isso aberto como possibilidade? Será que seria possível um ato de projeto bloquear completamente a possibilidade de, ou não? Como é que seria isso? Ou seja, será que nós poderíamos usar as palavras princípio ou considerar, mais do que usar, também sobre como esses serviços são idealizados, desenhados, pensados, né? Como é que seria isso? E questões, né? Imediatamente houve uma questão muito forte sobre a questão do projeto. Por quê? Porque a gente começou a entender o que a gente estava fazendo dos nossos projetos. Um encontro eu isso, ele é um encontro, de certa maneira, relacionado a uma experiência e relacionado a um passado. Então, quando você compra um pacote turístico, você já sabe o que você vai performar na sua viagem. Ele já foi tudo desenhado. Você vai só cumprir os atos, né? E aí você vai visitar um lugar, você vai tirar foto daquele lugar, isso e aquilo, depois você vai entrar no ônibus, né? Então, o ato de projeto enquanto ato passado, e que você, como cliente, vai performar. Enquanto o mochileiro ou alguém que se hospeda na casa de uma pessoa, ela está vivendo esse momento presente, né? Ela está. E aí, a possibilidade de que você rompesse ou favorecesse encontros interpessoais de outra ordem, talvez fossem favorecidas, né? Então, o projeto, a racionalização do serviço já trazia em si um ato de experiência. Eu vou experienciar o lugar, eu vou experienciar esse hotel, né, a palavra experiência, e em detrimento da palavra relação, a relação interpessoal, né? Então, isso começou a nos ajudar a entender que o serviço ele tinha uma dimensão que podia escapar da projetualidade, né? Porque se você tem uma relação, uma possibilidade tendendo, você tem uma relação viva. Como é que você vai projetar isso? Onde é que você vai colocar o ato de projeto? Como é que você vai ter um resultado previsto? Você não sabe o que vai acontecer, né? Então, nos ajudou a entender melhor o que o design estava fazendo ou não fazendo, ou poderia fazer com os serviços, né? Um outro aspecto é que eu estou passando, né? Colocando uns numerinhos assim, porque eu vou passar como se fossem passos, né? Dessa compreensão. Então, aqui eu mesma propus, né, uma análise comparando o turismo com a hospitalidade, interpretando um pouco as palavras princípio como um horizonte interpretativo para entender esses dois modelos de serviço e como o design poderia lidar com eles, né? Outro tema que o Buber traz, empatia, é uma palavra muito querida do design. Então, eu vou projetar para um grupo, eu, como projetista, preciso ter empatia, né? Me colocar no lugar deles. Empatia como nesse sentido restrito. A palavra empatia tem, né? Ela tem outras, mas nesse sentido, tratar a outra pessoa, como diz Buber, como um outro eu, né? Apesar do sentimento pessoal mais caloroso, segundo Buber, você ainda permanece no eu isso. E a inclusão, né? Então, como o design usava muito a empatia, será que seria possível um ato de projeto inclusivo, onde o designer é parte, ou ele mesmo se coloca em relação com
o grupo e com a situação e com o processo que ele está se envolvendo, né? Ou seja, seria possível passar para um processo mais relacional, né? Outra questão que nasceu. Outro tema, né, foi a questão dos serviços e migração, como exemplo, né? A questão da tolerância, da empatia, da inclusão, né? Então, por exemplo, quais seriam, né, os limites de cada um deles, né? É, também foi uma passagem que foi realizada na época, né? E os serviços relacionais, então, se constituíram e são até hoje mencionados, né, na área como esses serviços que as relações interpessoais são essenciais para operar, né? Então, diferentemente de um fast food, diferentemente de outros tipos de serviço, as relações interpessoais, isso foi reconhecido como um tipo de serviço e que nós deveríamos lidar com eles, né? Quando eu tenho, por exemplo, esse é um serviço, né, que acolhe na casa de pessoas de mais de 60 estudantes, né, diminuindo a necessidade de construção de alojamentos numa cidade, você tem consequências ambientais. Serviço de alojamento de estudante em casas de pessoas de mais de 60 cujos filhos já saíram de casa. Esse foi um exemplo que eu analisei. Impacto, sim, menos alojamentos. Existe uma série de quartos distribuídos na cidade, vamos utilizá-los, vamos otimizar esses recursos, etc., na cidade. Mas a grande questão aí é que você precisa fazer se relacionar uma pessoa de mais de 60 com outra de 17 18 anos. Mas você vai fazer isso acontecer. Então, muito da sustentabilidade e dos serviços que poderiam contribuir para uma transição para a sustentabilidade passavam por encontros interpessoais, né? E eles, aqui, como está dizendo aqui, eles não podem ser projetados. E aí é que Buber nos. Então, tudo isso que eu estou falando tem um grande quadro, quer dizer, né? O tu encontra-se comigo por graça, não é através de uma procura que é encontrado. Então, o limite do projeto, dizer, eu não posso, se eu estou nesse quadro interpretativo e se eu gostaria de não obstacularizar encontros, né, com uma qualidade relacional maior, ou até a possibilidade de que fossem, possibilidade que fossem, eu teria que não tocar, e que é o que não acontecia no setor de serviços, nas maneiras como as pessoas se relacionam, mas sim facilitar. Então, eu mudo a ação de projeto dos serviços para facilitar esses encontros, né? Como facilitar? Colocando-se em outra posição. Então, como é que eu poderia imaginar uma jornada, um percurso, onde essas pessoas poderiam se relacionar, né, ser colocadas, apresentadas umas às outras, superar as barreiras, fazer essas apresentações, ou seja, não coreografar diretamente, no sentido de não intervir como se fossem marionetes com cargos e funções nas maneiras como elas vão se relacionar, mas um ato de projeto que fosse facilitador, né? E aí, esse é um caso, inclusive, que ganhou um Compasso d'Oro, que é um dos maiores prêmios de design em Milão, não foi projetado por um designer, mas era justamente como utilizar as casas disponíveis por toda a cidade de Milão, de pessoas mais de 60 cujos filhos tinham saído de casa, mas que se encontravam com um grande problema relacional, né? Para resolver. Então, fizeram coisas muito interessantes, estímulo para que eles que os mais 60 quisessem hospedar esses estudantes, e estímulo para que esses estudantes quisessem ficar na casa dessas pessoas de mais de 60 anos, suporte, né? Apresentando um ao outro. Então, todos os atos de projeto não tocavam nas relações interpessoais diretas entre os dois, mas facilitavam que esse encontro intergeracional, enfim, pudesse acontecer, né? Então, foi isso que aconteceu. E aí, como um sexto passo aí, né, nesse nosso percurso, que eu estou fazendo um apanhado geral, e aí espero que a gente possa conversar, ou a gente possa aqui ou em outro lugar, é que a questão da arte começou a emergir também,
Por quê? Começamos a pesquisar como que nós poderíamos criar situações, oportunidades para relações interpessoais, para facilitar essas relações interpessoais entre os participantes, né? E, como eu falei anteriormente, aquele processo ali, aquela jornada é mais tradicional, né? A gente vai apresentar, mas seria possível se aproximar, por exemplo, da arte dialógica, da estética relacional, o que que a gente poderia aprender com a arte para desenvolver esses serviços relacionais que fossem baseados e que necessitassem dessas relações interpessoais para operar, para funcionar, para se realizarem, né? E aí a gente, por exemplo, ali já Clark, né? E aí a arte ela abre, né? Muitas perspectivas, né? É, Aí tem o diálogo de óculos, né? Que na sua, como é que eu realmente olho o outro, os olhos do outro, né? E é claro que indo nas expressões artísticas, o design sempre dialogou com a arte, né? E aí, por exagerar, por ser livre, né? Muitas vezes o design não se sente livre para uma criação, né? Mas sempre fazendo parte da arte, né? Então a obra da Lígia Clark começou a nos interessar, né? O que que ela fazia? Ela fazia várias experiências, né? Aqui a rede de elásticos, né? Não sei se vocês conhecem. A rede de elásticos ela tinha muito interesse nessas questões de relação e sensoriais, né? Então, através da rede de elásticos, né? Você se mexe, o outro sente, né? Então, a gente poderia ter inspiração da arte, né, para fazer esse processo de desindustrialização dos serviços, né, para se colocar uma ótica relacional neles, tornando. E aí a gente também explorou, eu pessoalmente, mais o conceito de vulnerabilidade, né, porque às vezes a gente é protegido e o outro não consegue se relacionar conosco. Então, como é que a gente poderia criar situações pelo design, pelo projeto, onde as pessoas se sentissem menos, lidassem melhor com essa vulnerabilidade e entrassem em relação através de situações inusitadas. Então, realmente, isso aqui a gente se aproximou da arte, tá? Como uma perspectiva. E aí o Buber fala, né? Fazer é criar, inventar é encontrar, dar forma é descobrir. Ao realizar, eu descubro, eu conduzo a forma para o mundo do isso. Mas, ao mesmo tempo, a coisa criada se torna uma coisa entre coisas, experienciável e descritível, porém, aquele que contempla com receptividade, ela pode, a miúde, tornar-se presente em pessoa, né? Então, ele fala um pouco, né, dessa questão da arte, do artista, né, que coloca as coisas no mundo do isso, mas depois elas voltam. Então, ele chega a passar por isso também, né? E como o design ele se aproxima, se afasta, se confunde com a arte. Por exemplo, eu estudei num curso de design que era na Escola de Belas Artes, né, da UFRJ. E tem curso de design que tem um aspecto mais tecnológico, né? Mas a arte, ela realmente poderá e está cada vez mais nos ajudando a ter insights sobre como desindustrializar ou considerar melhor as relações interpessoais em serviços, né? Bom, eu já falei bastante, né? Eu teria outras coisas para contar para vocês. Mas eu acho que a gente talvez possa ficar por aqui. Eu só queria mostrar um pouquinho que todas essas conversas que eu estou contando aqui, elas se realizam muito através dessa rede, né? Nós, hoje em dia, sempre nos articulamos em rede, né? Nós, designers, também, é uma rede que se chama Design para Inovação Social e Sustentabilidade. Ela tem vários laboratórios por aí, né? Em vários continentes, então nós estamos sempre em conversas sobre como podemos aprender uns com os outros em diferentes culturas sobre essas questões, não só sobre essa questão que eu apresentei hoje, mas como fazer, né, essas transições para sociedades mais sustentáveis, né? Por exemplo, comunidades de cuidado, o cuidado, né, como um critério também importante, né, sobre histórias, as histórias, né, como elementos também que poderiam gerar novas possibilidades de serviços no território, né, a partir dessa contextualização na dimensão local do próprio bairro, né, e das relações entre os habitantes. Então, fizemos várias atividades nessa praça, no Grajaú, né,
e a partir disso, né, aprendendo também, né, processo de aprendizado, né, é, tomando café junto, né, então uma dimensão lúdica, né, passar rapidamente. É, aqui a gente reconhecendo, né, os serviços no território, que, por exemplo, um que passou aqui era a horta, uma horta urbana que tem no bairro, né? Aqui desse caso, deixa eu ver se eu consigo. Essa aqui, né? É uma horta que tem nesse bairro. Então, como é que essa horta opera? Quais são as relações? Como é que nós poderíamos nos relacionar também com essa horta, né? E por aí por diante. Então, a gente tem também, né, no nosso grupo aqui no Rio de Janeiro, feito alguns percursos para, né, vivenciar isso tudo que a gente estuda aqui. Trouxemos uma impressora 3D para a praça, né? E essa cultura do fazer, né? E da tecnologia foi discutida, né? Então a gente imprimia essas peças de xadrez para as pessoas jogarem e discutir sobre quanto que os produtos são industriais ou não, ou como lidar com isso, né? Vocês veem que essa mesa xadrez assim nas praças sempre aparece, né? Como um lugar de encontro à mesa, né? Isso é muito interessante. Isso aqui nós na praça, aqui na época da pandemia, mapear também quem é quem no bairro, como reforçar as redes locais no próprio bairro, as relações, né, no próprio território. Aqui são pessoas como é que as pessoas vivem nesse próprio bairro, né? Que percursos elas fazem no bairro. E também dialogando com as mídias sociais, né, que hoje em dia é uma questão que a gente está, né, é possível uma relacionalidade interpessoal com o digital, né, é uma questão que a gente precisa ver. Aqui um serviço de hospitalidade que nós desenvolvemos também, sempre com essa ideia da intergeneração do mais 60 com o jovem ou entre eles, né? Então, um jeito diferente de conhecer o Rio é ficando na casa de pessoas que teriam histórias para contar do Rio de Janeiro, né? Aqui pensando em outras modalidades de serviços turísticos relacionais, né? Então, fizemos um processo de storytelling com algumas pessoas mais 60, né? E descobrimos pessoas incríveis, histórias incríveis. Então, outro jeito, como diz, né? Outro jeito de conhecer a cidade, né? Sempre nessa ótica de explorar outras perspectivas do servir, né? Que é o tema do nossa conversa de hoje. Aqui é a Ingrid, né? Uma estudante e que agora é mestranda no nosso laboratório, né? Fazendo uma atividade lúdica na praça, onde é, todos os jovens que estavam ali, de todos os segmentos, de todos os grupos, interagiram, né, num processo lúdico. Então, a gente tem aprendido muito a partir também dos nossos processos mesmo de pensar até nós mesmos como universidade. Como é que são esses projetos de extensão nesse território, né? Nesse local, nesse bairro? Como é que nós mesmos participamos, né, dessas relações locais? Então, é muito interessante que, em termos de... o Grajaú é um bairro que eu sempre vivi, minha família é de lá, então acho que foi muito interessante também nesse sentido eu tenho uma empatia, ou aquele território precisa, não, eu sou parte desse território, né? Então, e aí vai, né? Tem muitas histórias para contar, mas eu gostaria de terminar agradecendo pela atenção de vocês e contei muito rapidamente uma trajetória longa, onde a gente tem muito claro que o eu-tu como horizonte é um desejo, é uma coisa que não pode ser projetada, é uma graça, como diz Buber, mas esse respeito a essa possibilidade, o ato de respeitar e considerar que isso é algo possível, como que isso deu, num contexto de nascimento de uma área, né, como design de serviços, a ideia de limites, de possibilidades, de respeito às relações humanas nos serviços projetados. É isso, gente. Muito obrigada pela atenção e Eu é que agradeço, viu? Nós é que agradecemos, viu, Carla? Porque eu estou encantado com a sua apresentação. Acho que meu você amor.
semeou várias ideias. Assim, tem aquele conceito de insight, né? Foi mais ou menos a minha cabeça aqui o tempo todo, é, com algumas considerações que você fez, colocando também essas contribuições do design, não é? Que é a sua área. E a gente abre agora para perguntas, diversas interações. Tem algumas pessoas aqui na nossa sala, ao vivo, e tem algumas pessoas no YouTube assistindo. Enquanto isso, eu vou fazer as minhas perguntas, as minhas considerações, porque eu fiquei muito encantado com esse tema. Embora, em dado momento, viu, Carla, não sei se você percebeu, mas a minha internet aqui caiu. Acho que as operadoras de internet, elas têm que aprender muito com você no que diz respeito ao serviço, tá bom? E com Santo Inácio de Loyola. Por quê? A primeira coisa que me veio foi assim, como essa dimensão do serviço atravessa várias áreas do saber, campos de atuação, né, e jeitos de ser do ser humano. Porque às vezes a gente não é, para pensar, né, mas o design ele está muito presente na nossa vida. E algumas coisas parece que não servem para nós, que não foram projetadas pensando no consumidor, ou melhor, no cliente, né? No tu. Algumas coisas não foram projetadas pensando no tu. E eu penso muito, por exemplo, em alguns designs de moradia, certo? E aqui vai um pouco a minha pergunta. Eu queria saber um pouco do que você pensa a respeito desses apartamentos que estão sendo construídos de forma minúscula, que parecem cabines de avião, uma coisa assim impensável. Eu fico pensando como é que um ser humano mora aí, entende? Eu que sou quase que um pouco espaçoso, mas não é uma questão de ser espaçoso, né? É, assim, todos os cômodos se realizam em um só, né? Então, como é que o serviço, como é que o design, ele entra nessa perspectiva do serviço aí, nesses projetos de moradia? E aí você colocou também, num dado momento aí, que os encontros interpessoais não podem ser projetados. Aí ficou depois uma questão, né? Hoje tem aqueles rooftops. Para mim está sendo uma coisa, aqui que sou do Ceará, né? Está sendo uma novidade. Para quem é do sul do país, do sudeste, já é uma realidade faz algum tempo, né? Mas tem esses espaços de convivência que estão sendo criados, etc, né? Então, assim, e achei interessantíssimo quando você acentuou o diálogo intergeracional em alguns projetos, porque é uma coisa que me interessa muito, sabe? Aqui a Maria Clara e alguns da nossa cátedra se interessam pela cultura do encontro. E o diálogo intergeracional é um dos eixos dessa cultura do encontro, né? E acho que ainda tem muito pano para manga esse ponto do diálogo intergeracional. E aí você entra no aspecto da arte, ou melhor, antes da arte, a questão da vulnerabilidade, né? Essa questão da vulnerabilidade abre para aquilo que eu estava pensando antes, né? Alguns projetos de moradia, alguns espaços de convivência. O que que você pensa a respeito disso? E assim, o que que poderia ser uma chave de mudança, sabe? Uma quebra de paradigma industrial para um paradigma comunitário. Muito, muito bacana a sua pergunta, Ives, porque não dá tempo de, né? Eu fiz só eu quis fazer, eu fiquei um pouco indecisa de pegar muito em detalhe uma coisa ou fazer um panorama. Eu preferi fazer um panorama mais longo, assim. Isso aqui cobre vários anos de conversas e pesquisas, tá? Com muitas experiências dentro disso, projetos, aprendizados. Eu preferi fazer assim. Não sei se foi uma boa escolha, mas foi. Mas a habitação foi uma das questões lá no início que a gente se confrontou. Por quê? Existe um caso, né? O pessoal no exterior chama de cohousing. Não sei se você sabe, né? Quer dizer, você mora, você tem muitas áreas comuns no condomínio, né? E você tem habitações menores e você tem áreas comuns. Então, cozinha,
Acho que os condomínios um pouco tentam simular um pouco isso, mas é uma verdadeira vida comunitária, onde então alguns alternativos iam criando essas comunidades de morar, né, com essas áreas compartilhadas. E aí alguns arquitetos e designers decidiram, poxa, vamos entender como se constituem essas comunidades, como elas nascem. Elas nasciam espontaneamente. Um grupo de famílias, né, se organizava num condomínio enfim, ou num conjunto, né, de casas, mas com áreas comuns. E aí eles começaram, porque a ideia toda era aprender. Isso é uma coisa muito interessante. Dizer assim, se a sociedade, se as pessoas projetam, vamos aprender com elas. Então, olhar como é que elas fazem isso, como é que elas constituem essas comunidades, como é que elas compartilham essas áreas. E, a partir disso, criar a possibilidade de propor isso para um número maior de pessoas que talvez não tivessem essa ideia, que talvez não tivessem essa energia. Então, se trata muito de olhar esses criativos e esses grupos criativos. E, a partir disso, criar ideias. Isso, e é uma palavra que eu uso com muito respeito e vou usar aqui, né? Soluções. Essa palavra os designers adoram, mas eu tenho um pouco de criar processos abertos, né? Onde outras pessoas pudessem morar dessa forma. Então, se trata de um aprendizado. Então, aí se desenvolveu uma ideia de criar um processo participativo com jogos. Se fez uma parceria com uma construtora para que os próprios futuros moradores desenhassem seus serviços compartilhados. Então, você vai morar lá, você desenha seus serviços compartilhados através de um processo participativo e depois você vai habitar nesse local. É claro que vocês podem imaginar que houve vários problemas, várias questões, mas era uma tentativa de dizer talvez isso pudesse ser proposto para outras pessoas se houvesse uma solução facilitadora, né? Algo que ajudasse as pessoas a desenharem e a morarem dessa forma. Isso aí foi se difundindo, de fato, no contexto onde eu estava estudando na época, o contexto italiano, e eu saí, fui embora. E isso ficou lá como uma proposta projetual. Quando eu voltei 7 anos depois, que eu olhei, haviam feiras sobre, eles chamavam de housing colaborativo, o habitar colaborativo. Tinham feiras sobre esse assunto, um master sobre esse assunto. As empresas de eletrodomésticos e tudo tinham começado a fazer seus produtos para o compartilhamento. Então, uma lava-roupa que podia ser compartilhada, em vez de cada um ter sua máquina individual. Aí fui conversar com a pessoa da Electrolux, você falou, uma máquina industrial, mas aqui tem várias coisas que nós tivemos que mudar para o compartilhamento. Então, criou-se um burburinho sobre o fato de morar junto e a possibilidade de compartilhar espaços e a possibilidade de interagir no morar de outras formas e como formar pessoas que pudessem ajudar nisso. Então, eu acho que nessa trajetória o design tentou se posicionar como alguém que aprendia com esses criativos e esses alternativos e tentava fazer com que houvesse aquela imagem que eu mostrei, né, da reorientação, com que houvesse uma maior adesão a novas ideias comunitárias, digamos assim. Entendeu? Pudesse haver essa... E aí, se você pensar bem, é muito interessante, porque o design se move, né? Vou fazer produtos industriais, entendeu? Eu vou criar uma expansão dessa criatividade comunitária através dos conhecimentos que o design sempre teve sobre o projeto, uma cultura de projeto, né? E então ele redirecionou o seu papel, quer dizer, esses grupos, né, que estão pesquisando isso. Como que a gente multiplica essas ações positivas, né, e de vida comunitária? Então, eu acho, Ives, que eu não sei se eu estou te respondendo, mas pelo menos do ponto de vista dessa disciplina, era dizer quem está conseguindo, o que podemos aprender com eles e como facilitar para que outras pessoas possam também experimentar, aderir a outros modos de habitar, digamos assim.
tá? Esse é um dos projetos. É claro que não temos a arrogância ou a ideia de dizer que vamos propor, né, a solução. São aprendizados, experiências, mas eu acho que é muito interessante esse papel de mudança. E qual era o serviço aí? Isso é muito interessante, né? O serviço colaborativo, dizer, as próprias pessoas geram um benefício para si mesmas. E relacional, porque elas, então, nós juntos, as regras de convivência, as questões, né, tal. Mas, nesse caso, o serviço de habitar era a possibilidade, né, de propor isso para outros grupos. Então, sobre o habitar, foi essa experiência que a gente fez até hoje, né? Sobre a vulnerabilidade, é um conceito, eu sempre trabalhei, assim, até onde eu li, o Buber não trabalhou esse conceito dessa forma, né? Eu li sobre openness, eu li em inglês, li em português, né? Ele escrevia em alemão, se eu não me engano. Então, enfim, por isso é que eu não me atrevo a apresentar o pensamento dele, mas como nós interpretamos, né? Muito mais é isso, a partir desse livro. E outros, né? Ele tem outros livros, Entre Homem e Homem, ele tem vários livros, Comunidade, inclusive. Mas a questão a palavra vulnerabilidade, ela dá a ideia de que eu estou, digamos assim, disponível. Eu não estou protegido do encontro. E quando você desenha, por exemplo, muitos desses serviços, você protege do encontro, né? Pela própria maneira como o serviço é desenhado. Na verdade, é feito para prevenir mesmo o encontro, para não acontecer. Então, eu gosto da palavra vulnerabilidade, que dá a ideia de que você pode ser ferido. Mas é assim a relação, né? Você pode acontecer bacana, mas você tem que saber, né? Disponibilidade a isso. E aí, eu tenho um texto que eu escrevi sobre isso, inclusive fazendo mais referências ao pensamento do Buber, e eu achei interessante trazer isso para o design, porque o design ele não lida, ele lida, eu vou fazer a solução, eu vou resolver o problema. Então, dizer, a vulnerabilidade como objeto de projeto, você desmonta a ideia de que você não sabe, é imprevisibilidade do projeto. Pode dar certo, mas pode não dar. Existe uma certa possibilidade de uma arrogância projetual, né? O projeto. Aliás, tem um livro, né? Antropologia do Projeto. O projeto é um tema, todo mundo fala de projeto, né? Então é muito interessante discutir a palavra projeto, né? Eu acho que seria muito legal, eu me interesso. Eu não sei se foi muito rápida a apresentação, mas tem uma questão muito interessante aqui sobre projetar, né? Até onde não ir, porque você está lidando com pessoas, interações, né? Então você não chega. Até a maneira como um fast food é desenhado é para prevenir o encontro interpessoal, porque as pessoas são parte da máquina de servir, então previne. Agora você nem tem mais o balcão, você tem totem. E, na verdade, no setor de serviços, a interação interpessoal sempre foi um problema. Então, é muito interessante, talvez, não sei se vocês estão se ligados na pesquisa do setor, mas a questão do serviço era eliminar as relações interpessoais, porque elas são um problema para o serviço. Quando você precisa de previsibilidade, eficiência, né? Então, as pessoas em interação são um problema no serviço. No call center, você liga, a pessoa diz, o seu computador está na tomada? Uns se sentem ofendidos, outros dizem, não está. Então, eliminar as relações interpessoais sempre foi uma meta do projeto, do serviço, entendido como ato de projeto. Então, tem uma coisa um pouco ousada de se dizer, não, o centro do serviço são as relações interpessoais, é nele que eu vou focar o meu projeto. Porque é imprevisível, você, como eu falei, né, você pode facilitar, você lida com o tempo presente, você não sabe o que vai acontecer. Então, é muito questionador para um projetista falar e trazer
a possibilidade de não obstacularizar encontros, tu, ou qual o limite do isso, ou qual a posição do próprio projetista no processo de projeto em encontro com os seus participantes, porque aqui eu não entrei em detalhes, mas tem o próprio projetista, né? Ele não é empático, ele está em inclusividade no processo de projeto, como diz Buber, né? Então, assim, tem várias outras coisas aqui muito questionadoras, né? Para quem projeta serviços, né? E desenha atividades ligadas a serviços, né? O que mais você perguntou, Ives? A vulnerabilidade, a moradia, que você, Isso. né? Eu não sei, eu acho É, que eu tem, cobri. tem uma questão ética que eu ainda fico pensando a respeito desses apartamentos minúsculos que estão fazendo agora. Sinceramente, isso é uma coisa que me revolta um pouco, porque eu não sei como um ser humano é capaz de chegar ao ponto de propor uma outra pessoa morar num cubículo que não é cubículo, não sei explicar o que é aquilo, mas é algo bem menor, sabe? Então, em alguns lugares, algumas megalópolis, São Paulo tem coisas do tipo, mas fora, sabe, Londres, Nova York, Paris, enfim, grandes cidades assim, às vezes, algumas aí orientais também, que são muitas, têm propostas de moradias que eu acho inaceitáveis assim oferecer, né? Que parecem mais cabines de avião, sabe? Coisas assim que. Bom, eu queria saber, do ponto de vista ético, como é que o design faz essa reflexão? Porque você trouxe assim, o design, ele pensa muito a respeito da solução, né? Solução é a palavra que o design gosta Mas de usar. Aí, como é que a interpretação. ética, Uhum. ela entra nesses processos assim, sabe, Carlos? Bom, eu acho que Uma tudo que eu perguntinha. falei. Oi? Tudo Eu fiz a que eu perguntinha falei. difícil. Eu acho assim, eu acho que tudo que eu falei está tratando disso, né? Eu acho que tudo que eu falei está tratando de um projetista que respeita seus limites, entende os limites, é, de uma projetualidade não invasiva, que não instrumentaliza as relações, mas tenta deixar que elas floresçam, respirem, né? Para mim, pelo menos, né? Não o limite do projeto. E quando a gente de certa maneira dizer assim, eu não impeço a possibilidade, né? Eu não posso prever, mas eu não obstacularizo. Eu acho que é um parâmetro importante né? Um preceito importante de projeto. Num contexto, se você vê a literatura de serviços, você vai entender o quanto isso é importante. Não marionetizar, né? Fazer marionetes, mas só que, enfim, ou fazer isso porque tem serviços que precisam. Então, não se trata de ser um melhor que o outro, mas de um horizonte que nos guia na prática dos projetos de servir. Eu vou fazer isso, mas eu vou ter essas consequências. Então, no serviço, você ter a ideia aqui foi ter um horizonte orientador, porque tem serviços que precisam, você precisa de ajuda, você precisa, né? Você precisa orquestrar aquele serviço. Mas a questão é quando você acha que é só isso. Você precisa que seu computador seja consertado. Você precisa de ajuda para, né, coisas objetivas.
Mas você precisa, como projetista, entender quando tomar cada decisão de projeto, entendeu? E as consequências que você vai ter. Imagina que você é um artesão e está lidando com a madeira. Quem trabalhou aqui com as próprias mãos, sabe? Cada madeira tem um cheiro, cada madeira tem a sua resistência. Você é marceneiro, você entra numa marcenaria, você sente o gosto da madeira. Você diz assim, nossa, é cedro, né? Então, aqui a gente não está falando mais do produto, né, da cadeira. A gente está falando de pessoas. Serviço à interação interpessoal. Então, a proposta aqui é dizer, como é que é isso? Como é que a gente lida com isso? Respeitosamente ou entendendo, respeitosamente entendendo, não, aqui a gente precisa ter um funcionário, a gente precisa ter isso, aqui não precisa. Um guia, como a gente tem da madeira. Agora, não vai se escrever um guia como um manual. Você vai, e aí é importante você também, quando fala de inclusão e empatia, né? Como é que eu estou dentro desse processo, né? Eu acho que quando a gente começou essa trajetória, e eu pessoalmente, eu digo a gente, porque eu dialogando com meu orientador, com outros colegas, foi a ideia de dizer, não, da mesma maneira que a madeira, como é que as pessoas, como é que a gente vai lidar respeitosamente com com processos que incluem pessoas, né? E que a gente é chamado a projetar. Então, tem uma humildade de olhar para a sociedade e aprender com os criativos. E, por outro lado, eu acho que as palavras princípios de Buber deram um horizonte, né? Para a gente saber as consequências dos nossos atos e até onde ir com o projeto. Então, acho que tudo isso que eu falei aqui está incluído na pergunta que você me fez, entendeu? Talvez possa se desenvolver muito mais, mas a ideia Nossa, era um pouco essa, né? Carla, inclusive, acho que esse tema ele rende muito pano para manga, né? Eu gostei desse termo, projetualidade respeitosa, projetualidade não invasiva. Mas olha, seguindo com o nosso tempo aqui, algumas pessoas também interagiram pelo chat do YouTube. A Eliana Siqueira, por exemplo, diz: gratidão, professora Carla, por suas contribuições. Muito interessante este olhar do design na perspectiva do servir e na interação, do respeito nas relações humanas. Acredito que todas as ciências e as disciplinas deveriam ter este olhar e esta interdisciplinariedade. Gratidão. A Eliana depois agradece a cátedra por essa organização e diz a Rita Freitas, ela fala um pouco nesse sentido que você agora falou, Carla. Ela completa, né? Em relação aos apartamentos, pequenos ou grandes, entendo que uma das respostas a buscar o melhor uso e melhor aproveitamento de espaço para aquela pessoa ou família é projetar entendendo as necessidades delas, questão da empatia. Essas necessidades físicas, espaciais, psicológicas e relacionais. E a Elaine Maria pergunta, não é? Carla, como o design de serviço pode contribuir para a saúde mental, em especial dos jovens e crianças? Vejo que a fragilidade psicológica, como um produto da nossa era, pela grande mudança que estamos vivendo e liquidez das relações. Então, a pergunta é como o design de serviço pode contribuir para a saúde mental, em especial dos jovens e crianças? Hum, bom, saúde mental é necessário uma assistência psicológica de um especialista que interage, né, terá uma interação com essa criança de suporte psicológico. É uma pergunta, digamos assim, é um daqueles serviços em que a colaboratividade, a relação, vai vir através dessa mediação com o profissional de saúde, né? Então, é interessante essa pergunta, de certa forma, porque
me faz dizer que nem tudo, nem todos os serviços e nem todas as perspectivas que eu apresentei aqui são válidas para todas as. Quer dizer, é, é simplesmente isso. Eu preciso de uma assistência psicológica, vou procurar um psicólogo ou um psiquiatra, medicina. Então, né, são serviços especializados. O que a gente apresentou mais aqui é no sentido, né, de uma modalidade de serviço, né, de pessoas que, né, colaborando na construção de soluções compartilhadas e objetivos compartilhados comuns. Ou seja, em relação a uma provisão de serviço industrial, né? Então, foi criando essa nova ideia de que é possível desindustrializar serviços e criar essa maneira de lidar com o humano nos projetos de serviços de outra maneira. Mas tem serviços que não tem. A pessoa está com fome, é comida. Não tem, sabe? Tem que ir lá fazer uma assistência. Não é uma questão de. A pessoa está com um problema de saúde mental, tem que ter uma assistência especializada. Agora, outra coisa é a gente falar, né, de uma rede de projeto, de redes de cuidado, onde a gente precisa tomar cuidado de pessoas, de crianças, e um pai busca o outro na escola. Então, são pessoas que estão, né, em plenas posses das suas, né, estão colaborando na construção de uma vida cotidiana mais sustentável. Esse foi meu ponto de partida, né? Então, foi interessante nesse sentido. Essa perspectiva analisada aqui não abrange essa necessidade. Ele parte, de certa forma, da ideia de que existe, né? Eu e você vamos, né, construir uma solução compartilhada, o que não é o caso de uma criança com saúde mental, né, com problemas de saúde mental. É claro que aí você pode esticar, né, a relacionalidade da criança, ela não tem espaço, ela não conhece outras crianças, o individualismo, aí você pode discorrer, mas assim, objetivamente, assistência, né? Nesse sentido, sim. Não seria muito nosso âmbito, né? Eu, Obrigado. uhum. Continue. Não, eu vejo pelas perguntas que se, por exemplo, do apartamento, né, que o nosso ponto de partida foi a sustentabilidade, né, e essa sociedade que projeta, e a gente aprender com esses criativos uma nova maneira de considerar o projeto de serviços. Então, considerando demandas e limites desses serviços, é necessária uma atividade profissional especializada. Nós não somos arquitetos, é muito interessante falar sobre isso, né? O ambiente construído é muito mais próprio uma atividade do arquiteto. Então, a gente fez uma incursão, a gente faz incursões, né? Mas tem um pessoal que fala da questão da escala, né? O arquiteto lida com metro, nós lidamos com centímetros, né? Ou milímetros, né? Então, assim, o ambiente construído não é muito o nosso, apesar de nós sermos parentes dos arquitetos, né? Mas a questão central aqui foi o servir, né? E essa grande pergunta, como lidar com essa disciplina emergente a partir de uma nova intencionalidade, uma nova referência de projeto, né? Mas agradeço, viu, a pergunta, me permitiu esclarecer um pouco melhor isso. Obrigada, Eliane. Carla, muito obrigado. Nosso tempo Obrigada. já se avança, mas assim, é bom considerar, por exemplo, que esse Notícias Teológicas de hoje, ele poderia ser facilmente apresentado numa semana da cultura religiosa, onde reúne vários cursos, né, de graduação da PUC, e a perspectiva religiosa ultrapassa, né, essa dimensão religiosa ultrapassa, atravessa vários saberes. E achei interessantíssimo essa É, sua contribuição de O hoje. Ives, lembrando que a gente está aqui no ambiente também teológico, né? Eu fiquei pensando assim, eu não sou da teologia, não sou especializada, mas eu fiquei pensando assim, quantos serviços, né, são, como é que se lida, né, com esses serviços no âmbito
Uma curiosidade, né? Sim, sim. Paroquial, como é que eles são desenhados, ou como é que eles são, como é que são as relações que ocorrem, né, nessa provisão de serviços, né, pastoral. É uma boa conversa, né, que eu vi que você trabalha com isso, talvez um dia a gente possa bater um papo, né, Ives, sobre esse assunto, né, isso que me deu uma certa curiosidade agora. Porque talvez exista uma super criatividade aí, né, na própria igreja, e como para se aprender, né? E Exato. se um processo de e que talvez, enfim, só uma pergunta, né? Não é o espaço aqui, mas um dia a gente toma um café e você me conta, vocês me contem Com, sobre como é que os com certeza. serviços são vividos e desenhados, pensados nesse contexto eclesial, né? Então, muito obrigada pelo convite, viu, a todos, pela presença. Eu acho que eu apresentei muito uma aventura pessoal, né, a partir da leitura de um livro e como isso foi gerando uma série de conversas dentro da própria área, né, e que são ainda que são conversas em curso, né, e reflexões em curso que eu tive enorme prazer e alegria de compartilhar com vocês hoje. Agradeço muito a atenção e a oportunidade a todos que me convidaram e que estão aqui. Muito Olha, Carla, nós é que agradecemos, viu? Porque realmente você nos encantou e vocês também. semeou várias ideias na nossa cabeça, aqui no nosso coração, principalmente nos indicando para o serviço. Mas olha, a gente, em nome da professora Maria Clara Bingemer, que teve que sair um pouco mais cedo, ela fala: Carla, parabéns por essa bela e originalíssima exposição. Uma visão revolucionária do design. Obrigada e beijos. Aí ela diz: falamos depois. Ah, sempre um prazer encontrar vocês aí na PUC. E também, assim, a gente avisa, né, que na próxima semana o nosso Notícias Teológicas vai ter a mediação aqui do Bruno e ele é, é, vai mediar essa conversa também sobre é, emoção e religião, contribuições das neurociências, com o Renato Matoso. Eu vou passar a palavra para o Bruno, porque aí ele conversa, ele explica um pouco melhor como será a próxima semana e faz o convite dele. Boa noite, Bruno. Tá com saudades. Boa noite, Ives. Boa noite, Boa Carla. noite. Realmente fascinado, tava ouvindo, vindo de metrô, vim escutando você andando pelas ruas e vendo as pessoas, e nisso alguém na rua vem falar comigo, porteiro, e ouvindo sobre os serviços. Como que isso tá assim na raiz da nossa vida cotidiana? Ontem, hoje tive vivências que parece que a sua fala vem ao encontro de certas situações que eu venho me perguntando, essa desumanização nos serviços, né? Cada vez mais específico. Por exemplo, pedi um serviço pelo seguro da casa para limpar a caixa de gordura e era da água. Aí o rapaz foi embora. Aí eu abri um novo pedido para que ele voltasse no outro dia para limpar a água. Aí ele veio e disse: Não, isso daqui não é limpeza, sei lá, desobstrução, não sei das quantas. Daí ele tem que ir embora. Aí ligaram: Bruno, e aí? Foi tudo certo? Falei: Bom, não resolveu não, mas quer dizer, não tem uma interação quase que humana, né? Isso você percebe nos restaurantes, né? É um trato assim muito, muito superficial, quando isso estava me incomodando bastante, juntando com a questão da inteligência artificial. E eu fiquei super empolgado com sua palestra, fui pesquisando, mandando aqui no grupo os exemplos dos apartamentos pequenos e do seu grupo de pesquisa imenso que eu não conhecia. Fiquei assim, muito, muito encantado.
E Não é meu, não, é uma rede. Mas a o rede, negócio que você falou, Bruno, é muito pungente, é muito presente, né? A maneira como a gente se relaciona com pessoas que nos prestam serviço, né? E como é que elas são consideradas, né? Então, assim, eu acho que você tocou num ponto bem importante, assim, né? Então, agradeço aí o seu comentário. Não temos tempo de abordar tudo, mas certamente faz parte dessa direção, né, de uma despersonalização, de uma desconsideração, muitas vezes, né? Mas, exato. é, E fiquei encantado como você conseguiu trazer para gente uma encarnação nesse princípio naciano, né, de em tudo amar e servir, que a gente canta, a gente acolhe, mas você trouxe de uma forma tão concreta que, assim, não sei, eu acho que deu um boom na nossa criatividade, assim, o que a gente pode, né, como é que isso pode se desdobrar em várias coisas, né, enfim, achei realmente muito interessante. Espero manter contato com você aí a para... gente se encontra, espero encontrar vocês aqui pela PUC online, viu, Ives? O Ives está mais distante, mas muito obrigada, gente, pela atenção e convite, viu, Bruno? E Ives, Maravilha. e Maria Clara, e todos, Kátia. Até breve. Semana que vem, cristianismo e neurociência, hein? Não percam.